Fala pessoal, tudo bom? Mais um episódio do Topocast na área. Eu, Lucas Cardoso, vou conduzir essa entrevista junto com meu amigo Weberton da WSM. Tudo bom, Web? Vou chamar de Web porque fica mais fácil. Como que você está, Lucas? Prazer estar aqui com vocês. Prazer falar um pouquinho, né? Primeiro da parceria, segundo falar um pouquinho da WSM e da minha, assim, contar um pouquinho da minha trajetória com vocês aí. Não, isso mesmo. Aqui nós queremos saber de tudo e mais um pouco. É, conta pra nós como foi sua infância, sua adolescência. Olha, eu sou morador de Mogi, Mogi das Cruzes, então sempre morei num bairro chamado Rodeio, Odeio, conheço. é no pé da Serra do Itapetí, É, ali, então tem o Tietê próximo ali, então sim. é um bairro muito bem localizado, muito bem tranquilo. Hoje em dia ele tá com uma infraestrutura muito melhor, Sim, né? sim, sim. Mas Até porque eu, tem sim. novos empreendimentos, Bela Città, agora Fazenda Itapetí, né? Mas eu Então, lembro uns 10 anos atrás que era quase não tinha nada, né? na verdade, assim, por ser muito próximo ao centro, para você ter uma ideia, do shopping está a 4 quilômetros. Aí ficava na perimetral, então sempre um bairro muito tranquilo. Tranquilo no sentido que ali tem uns apartamentos, só nos apartamentos quase 12 mil pessoas. Então, assim, então é um Mas, bairro até que é estruturado, mas um bairro muito tranquilo. E aí eu sou o irmão mais velho de mais dois. Então tenho eu, minha irmã, a Fabiane e o Wellington, que o apelido todo mundo conhece é o Queijo. Então, e a gente muito próximos. Então, assim, a nossa infância foi muito tranquila, muito pelo bairro ser tranquilo. Então, falo para você, a oportunidade de jogar bola na rua, nós tínhamos na escola estadual, tinha a fanfarra, os três participaram muitos anos da fanfarra. o bairro era rodeio, mas você participava de uns rodeios, dava umas cavalgadas? Olha que eu vou falar para você, não tinha rodeio, mas assim, ali tinha uns terrenos onde o pessoal criava cavalo, inclusive meu irmão teve um cavalo também, então assim, por mais o nome rodeio, eu falo que foi um lugar onde nos proporcionou uma infância de rua no sentido de brincar, vizinhos, amigos, então própria questão de futebol, eu lembro que como eram muitos terrenos, eu falo, todo ano a gente criava um campo de futebol novo e tinha muito lá, tinha os apartamentos e as casas, né? Então era até legal na época lembrar se, sei lá, 11, 12 anos. Então a gente jogava bola, um competindo contra o outro, tá? O pessoal das casas contra os apartamentos valendo uma simba. Opa! Então, assim, foi uma infância muito sadia e depois a fanfarra. E a fanfarra nos proporcionou, claro, era um projeto da escola estadual muito mais social, envolvido a questão musical. E aí vem a minha trajetória de entrar na fanfarra, depois acabei virando regente na época da fanfarra, meus irmãos tocando também. Você Então, tocava que instrumento na fanfarra? olha, no começo eu tocava caixa, né? Depois acabei mudando para corneta, porque era cornetas e cornetões de início. E com o tempo eu fui aprendendo a tocar trompete. Corneta é difícil, é aquela que você faz as notas tudo na boca, não é? Isso, Não tem os exatamente. pistão, né? Não, não. Por quê? Porque esse é a questão interessante da fanfarra, é chamada fanfarra simples, né? Porque justamente você tem cornetas onde ela tem o seu campo harmônico que cada corneta dá uma nota diferente. Então, às vezes, para tocar uma música, a minha corneta toca umas notas, a sua corneta toca outras notas. Então, a gente tem que combinar as notas para, por exemplo, tocar uma melodia. E era esse o trabalho. Esse é o trabalho, para você ter uma ideia como fanfarra, a música é legal, né? Ela desperta essa questão do trabalho em equipe. Então, assim, foram longos anos nisso. Fiquei muito tempo da minha vida, inclusive à frente, depois eu acabei assumindo, tocando, né? No início, depois eu acabei assumindo como regente ali da escola, campeonatos, disputávamos campeonatos. Desde interior de São Paulo, que você imagina Avaré, Batatais, Mairiporã, mais pro centro, então Franco da Rocha, Caieiras tinha campeonato demais, Taubaté. Então, assim,
E também fora de São Paulo, para o Rio de Janeiro. A gente foi algumas vezes tocando, disputando campeonato. Então foi uma parte da infância onde, por mais que, eu volto a dizer, por mais que era um projeto social, você tinha a música como um instrumento ali de desenvolvimento. E isso eu acabei levando para minha carreira futura, né? Carreira de estar envolvido com a música, porque após regente, eu comecei a dar aula de música. Dei aula de música em Mogi, assim, ali na Fanfarra, depois no Canarinhos do Itapetí, que é um projeto grande de Mogi. Inclusive, vim dar aula aqui na cidade de Poá, onde fiquei 5 anos dando aula aqui na Maria Aparecida Ferreira, que é o Máfia, né? É, o Máfia. Então fiquei 5 anos, disputei campeonatos com o pessoal daqui. Foi um tempo, olha, a infância eu tenho só coisas boas, graças a Deus. E aí sua primeira experiência profissional foi dando aula de música. Olha só, aí é verdade. Aí tem uma parte importante que eu acredito ao meu pai. Meu pai, ele sempre foi chefe geral de uma empresa de papelão. E ele prezava muito, claro, além dos estudos, a questão das responsabilidades. E nesse meio onde a gente estava na Fanfarra, a gente que eu digo, eu e meus irmãos, né? Na Fanfarra, ele resolveu, eu lembro que, olha, um pouquinho antes, eu tinha 11 anos, a minha irmã 10 e o meu irmão 9. Ele comprou uma banca de jornal e colocou nós 3, não era trabalho escravo, tá, gente? Era naquela época, colocou nós 3 para trabalhar, tomar conta da banca de jornal. Caramba! Claro, meu pai supervisionava, minha mãe supervisionava, mas basicamente era a gente que trabalhava com a banca de jornal. E nisso... Já estava te estimulando a ser empreendedor, né? Empreendedor, e naquela época, você pensa, 10, 11 anos, não tinha internet. Sim. Isso a gente tá falando da década de 90, né? Então não tinha internet. Claro, tinha TV aberta, a gente assistia muito TV, mas a leitura. Sim. E isso nos conduziu a ter contato com leitura de todos os tipos. Na década de 90, uma banca de jornal, poxa, os principais jornais, as principais notícias. Era tudo neles, né? Exatamente. Então, revistas, quadrinhos, notícias, era tudo ali. E o que você falou, que é o empreendedorismo. Por quê? Porque, assim, a questão de venda, de lidar com cliente, de lidar com pessoas. E também da responsabilidade da venda, né? O que é lucro, o que não é lucro, o que a gente chamava de encalhe, que eram as devoluções, tinha as entregas em São Paulo, o dia a dia. Então, a gente tinha muito disso. Então, eu acho que a banca de jornal, ele deu essa responsabilidade pra gente. E logo depois, vamos dizer que o meu primeiro profissional mesmo, tirando esse da banca de jornal, foi a Fanfarra. Eu fiquei à frente na Fanfarra como regente até 2010. Olha, entrei em 95, fiquei até 2010. Rapaz. E eu assumi como regente em 97. Então era um menino ainda. E à frente de um grupo de 50, 60 músicos, vamos chamar assim, né? Os meninos e meninas que tocávamos ali. Então foi um desenvolvimento para mim espetacular, porque eu ali, através do meu exemplo, através de coordenar um grupo, de liderar uma equipe, por mais que era uma fanfarra, mas precisava, foi ótimo. né? Sim, precisava de uma liderança. E a gente, para ali, como era um bairro menor, era um bairro mais tranquilo, então o pessoal adorava. Que é um elemento legal, porque essa época tinha muitos campeonatos de fanfarra. E além de campeonatos... Coisa que acabou extinguindo, né? Hoje, infelizmente, tem bem menos. Parece que assim, recuperou um pouquinho, então tem mais, mas diferente daquela época. Daquela época eu tô... Então você pensa que o Mogi inteiro tinha grupos musicais. E tinha um elemento que era muito legal, porque era o Play Center. O Play Center, ele tinha um festival de fanfarra. Quem viveu o Play Center foi bom demais. Eu cheguei a pegar já quase ele fechando ali, mas eu fui umas 3 vezes. Eu não vou falar que eu peguei bastante no Play Center, porque vou achar que eu sou mais velho, tão velho. Mas assim, era uma época que o Play Center tinha o festival de fanfarra, durava, acho que o mês da criança.
onde funcionava da seguinte forma. Eles levavam num dia 10 fanfarras de São Paulo inteiro. Você chegava lá, fazia a contagem, olha, você tem 70 alunos. Ele contava os 70, deixava brincar, marcava um horário, e desse horário depois eles começavam, assim, a gente via, desfilava, né? A gente tinha o termo desfilar, então apresentava no Play Center inteiro, voltava, tirava o uniforme para depois voltar a brincar. Então, nessa época, Lucas, onde nem todo mundo ia para o Play Center, era a chance dos alunos irem ao Play Center. Então, quando chegava próximo ao Play Center, a fanfarra que tinha 40 componentes, ficava com 70 componentes. Muita gente entrava na fanfarra Para poder ir pro Play Center. para poder ir pro Play Center. Aí gostava, né? Poxa, ficava e iria disputar campeonatos posteriormente. Então, foi uma fase diferente, uma fase legal. Então, assim, eu falo, olha, sei lá, que foram 15 anos envolvido com isso. 15 anos. Olha, eu tô falando só da fanfarra do rodeio, sem falar da fanfarra daqui de Poá, sem falar do projeto Canarinhos e Tapeti. Assim, foram muitos alunos, muitas pessoas que passaram, aprenderam e entenderam que a fanfarra, ela fez parte da minha formação como pessoa e fez parte da minha formação profissional, porque depois o conhecimento musical, ele me levou a ir para a profissão depois que eu acabei escolhendo. Certo. E aí, falando de profissão que você acabou escolhendo, qual que é essa profissão? Então, aí eu dava aula ainda de fanfarra, em 98, 99, e eu lembro que eu queria estudar música. Pai, vou estudar música. Meu pai, não, naquela música nada. Você vai ter que escolhe um curso aqui, tem 2 universidades aqui, dá um jeito. Eu falei, ai, meu Deus. Aí, naquela época, pré-vestibular, né? Então, você escolhendo, eu olhei lá, comunicação. Falei, olha, comunicação, tem música, tem aula de rádio, tem aula de audiovisual. Olha, eu vou fazer esse curso que é rádio, TV, comunicação, rádio e TV. Aí eu entrei em 99, me formei em 2002. Hoje eu sou formado em comunicação social, habilitação rádio e televisão. E o curioso é que, assim, por mais eu entrei na universidade com a fanfarra, na época eu paguei a minha universidade, né? Trabalhava de domingo a domingo, porque os ensaios geralmente era dia de semana, sábado e domingo. Então não parava. E nesse meio tempo, eu acabei casando com 20 anos, tive minha filha. Então, e aí eu lembro que eu ficava muito fora de casa, dando aula. A vida do brasileiro, né? Normal. Tem que dar aquele gás quando é mais novo, né? Sim, você precisa, né? Eu falo, graças a Deus, a gente pede a Deus saúde para trabalhar, correr atrás e conquistar, buscar o sucesso, aquilo que é a permissão de Deus. E quando foi eu estava na universidade ainda, em 2000 veio uma notícia que a Globo teria uma afiliada em Mogi das Cruzes. Eu dava tanta aula, assim, trabalhava tanto que eu nem aí, não é nem aí, mas não tinha caído a ficha da vinda da Globo, o quanto seria importante, porque aqui até falando um pouquinho de transmissão TV aberta, todos os sinais que chegam são das emissoras de São Paulo, a gente não tinha nenhuma emissora local. Eu entrei em 99, que eu falei, 2000 abriu a TV Diário é de 1º de maio de 2000. Funcionou de um sistema provisório lá na Rua Navajas, para quem conhece. E aí eles mudaram para 2001 para César de Souza, com uma sede maior, com mais profissionais. Onde está até hoje. Onde está até hoje. E numa época que, assim, profissionais da área de rádio e televisão eram poucos. Não tinha, pelo menos na nossa região, tinha alguns, mas muita gente era de fora. Vinha de fora, de Rio Preto, São José dos Campos, onde tinha as outras afiliadas. Rio de Janeiro, muita gente. Então, era assim que era a TV Diário no começo. E eu lembro que eu tinha uma aula de rádio, onde eu ficava muito no pé do coordenador do estúdio do professor na época. E eu, professor, deixa eu operar essa mesa, deixa tal. E ele sabia que eu tinha fanfarra. Ele já tinha ido assistir uma vez. Eu lembro que eu fui fazer uma apresentação na OAB. Estudava na Universidade de Mogi das Cruzes, na UMC. E a OAB era em frente
ao Sim. MC. E eu estava lá fazendo Até uma hoje, né? apresentação. Estava fazendo uma apresentação e o professor passou. Eu falei, cara, é maestro? Eu falei, não, maestro não, sou regente. Maestro é um patamar mais alto. Eu falei, cara, que impressionante. E a TV Diário procurou o estúdio precisando de um estagiário de operação de áudio. E eu dando aula de música para todos os lados, nunca enviei um currículo. E aí o professor falou, eu te indiquei lá para a TV Diário. Eu falei, pô, professor, não tô afim, não. Vai que é importante para sua carreira. E aí eu fui, fiz uma entrevista na época com o falecido Sérgio Eberlê, uma pessoa que foi muito importante para a implantação da TV Diário aqui. Entrei na TV Diário em 2001. Eu entrei dia 15 de maio de 2001, quase um ano depois da TV Diário, o seu início. E fiquei lá durante... Então, por isso que eu falo, a música, ela entrou na minha vida e me deu a possibilidade de fazer uma faculdade, que é de Comunicação Social, Rádio e TV, e me deu, além de pagar a minha universidade, que foi a música, ela me deu essa possibilidade de entrar na TV Diário. Eu acredito que foi um ganho Nossa, imensurável, né? lá, então, a possibilidade de outros profissionais, o padrão Globo, tá? Então, na década de 2000, então, o próprio share que a gente fala, que é a questão de arrecadação, na TV não se compara a outros meios. Ali em 2000 ainda não tinha internet, então Era bem limitada, né, a internet, né? não era o que é hoje. Que em 2000 teve a bolha da internet, né? Então, mas é aquele início. Então, foi a possibilidade de entender o que é uma emissora de televisão, o que é trabalhar com vídeo. E aí eu colocava em ensinamento tudo aquilo que eu tinha na universidade. Então, eu estagiei, foi em 2002 eu fui efetivado, e eu fiquei 20 anos na TV Diário, trabalhando na TV 20 Diário. anos. 20 anos trabalhando na TV Diário. Claro que lá, Bom, de início, como operador de áudio, depois se transformou em operador de sistema, daí eu virei um editor de imagem. Muitos anos editor de imagem e passou pelo mesa de áudio, depois edição de vídeo, e aí que é o operador de sistemas, né? Lá, o que é um operador de sistemas na época? Apesar que eu acho que existe essa função lá ainda. É você não mexe só com áudio, você mexe também com ajuste de vídeo. Tá vendo o vídeo que vocês estão assistindo? Todo equilibrado, as câmeras iguais. Então era isso. Então tinha esse ajuste. E aí depois eu virei diretor de TV. O que é o diretor de TV? Então, por exemplo, qual é o nome do rapaz que tá? Miguel. O Miguel. O Miguel, ele tá selecionado para essa câmera aberta. Agora ele vai cortar para essa câmera aqui, ó. Agora ele vai voltar para aquela câmera ali. Isso é um diretor de TV. É o que vai fazendo o posicionamento das câmeras. E não só isso, então era ao vivo, então a gente tinha os jornais todos os dias, eu era o diretor de TV dos jornais. Então, por exemplo, vamos chamar um link onde vai entrar ao vivo a pessoa aqui de Poá. Então é eu que cortava. Vai entrar uma reportagem falando sobre a implantação do Rodoanel. Cortava para reportagem. Então isso é um diretor de TV. Então ele dirige toda a imagem. O diretor de TV é o diretor de imagem. Toda a imagem que vai no ar vivo. E nisso, você pensa que você tem um headset, onde você fala com 3 câmeras, você fala com a pessoa do teleprompter, onde está rodando para o pessoal tá lendo as informações. As informações. Você fala com o cara do GC. O que é o GC? O gerador de caractere. É onde aparece o nome, o que vai colocar, o endereço, o telefone. Então, aí você tem uma pessoa que tá, o fechador do jornal, que é responsável pelas informações. Então, durante muitos anos na TV, eu fui diretor de TV. Então, acumulei essa função. Indo ainda para isso, tá? Para esse um pouquinho ainda da trajetória. Em 2005, olha só, o pessoal da Universidade Brás Cubas me ligou, entrou em contato comigo. Ô, Web, tudo bem? Cara, você é formado em rádio e TV? Sou formado em rádio e TV. Você trabalha na TV Diário? A gente tem uma disciplina que chama... Eu não lembro o nome da disciplina, mas era envolvido com som, com áudio. Você não quer dar essa disciplina? Opa! Minha vida inteira eu dei aula. Sim. Claro, para fanfarra, estava à frente, aula de música. Claro que eu quero. E aí, em 2005, eu entrei na Universidade de Brás Cubas, onde dei aula até 2017. Aí eu dei aula para os cursos, na época foi Rádio e TV,
mas durante todos esses anos acabei dando aula para jornalismo, radiojornalismo, eu tive uma vivência em rádio também, mas assim, de estágio, telejornalismo, para publicidade, falando sobre produção publicitária em rádio e televisão. Tinha disciplina nos cursos, eu que falei, jornalismo, publicidade e rádio e TV. Teve uma época que teve desenho de animação, linguagem cinematográfica. Então tem tudo a ver com televisão. E aí onde eu fiz a minha pós, que eu tenho uma pós de docência no ensino superior. Então, aí eu volto a dizer, aquela oportunidade de menino de me envolver com a música através da fanfarra, ela me abriu portas, eu entrei na TV, eu dei aula, e depois onde acabou a minha profissão, que é voltado ao audiovisual, que é o vídeo e rádio. Então, essa foi minha trajetória que eu falo que eu amo. Eu costumo dizer, né, que as oportunidades sempre aparecem na nossa vida. Sim. E se nós estivermos distraídos, nós não conseguimos pegar o melhor dessa oportunidade. Então, se você ficar sempre atento, sempre vai ter oportunidade. Teve um vídeo meu que viralizou na internet, de uma mulher falando assim: se você ganhasse 10 milhões de reais todo dia na sua conta, te fazeria feliz? Opa, com certeza. Se você ganhasse 1 milhão de reais todo dia na sua conta, te faria feliz? Opa, com certeza. Se você ganhasse 100 mil reais todo dia, você ficaria feliz? Com certeza. E se você morresse amanhã? Pai, não. E o que quer dizer com isso, né? Que a vida ela é o bem mais precioso nosso. Não adianta você ganhar milhões e milhões se você não tiver a vida, né? Para poder usufruir disso. E o que eu quero dizer com isso? Nós temos oportunidade todos os dias. Ah, sim. Existe 365 dias no ano. Sim. Temos oportunidade, né? Às vezes oportunidades grandes, às vezes oportunidades pequenas. Só que nós temos que saber, né, a hora certa de se aproveitar delas, né? Estar preparado para isso, né, Lucas? Isso. Então eu acho que é perfeito. Eu falo a trajetória, eu contando da forma que foi, até parece. E foram oportunidades que uma coisa acabou levando a outra. Eu estava preparado? Não. Eu estava preparado para ser regente com 13, 14 anos de idade? Não. Mas eu acreditei que eu poderia. Claro, aí vem de cada pessoa o aspecto de liderança, o aspecto de dedicação, o aspecto. Eu acho que aí é a nossa formação. Então, eu acho que essas oportunidades, você precisa estar preparado, claro, e buscando sempre o aperfeiçoamento, porque é isso que você disse. Todo dia do ano, a gente conhece pessoas novas, a gente se conheceu Sim. até através do mercado. Sim. E aí, poxa, teve um evento lindo que foi feito pela Valentina, participei junto. Sim. Aí veio o convite para o podcast, falei, claro que eu vou. Pô, sua energia da sua empresa, então esse respeito, então essa questão, visão de network que você foi no BNI, depois eu acho que a Exato. gente vai até falar um pouquinho, mas eu acho que é isso, são as oportunidades que ela vem, pode ser que alguém que esteja vendo o vídeo, pode ser que é um ex-aluno ou uma pessoa que acaba vendo a história, acaba se identificando, acaba... Então, não só a minha história, como a sua também. Sim. Claro que hoje estou sendo entrevistado, né? Tô contando essa minha trajetória. Mas eu conto com orgulho. Eu acredito muito nesse podcast, mas é para isso, é realmente contar histórias de empreendedores, né? As suas dificuldades, por que começou, qual que foi da forma que começou. Porque existe muito podcast de empreendedorismo, mas vamos dizer assim, podcasts muito grandes, né? Contando histórias de empresas muito grandes. Umas de superação, outras que já, querendo ou não, veio de uma estrutura de herança, né? Mas eu quero isso, eu quero conectar pessoas, eu quero entender, saber de negócio. Essa é a minha paixão, né? Ah, que legal. E falando disso, como que você fez a transição, né? Vamos dizer assim, de uma empresa, de um CLT, para empreender, né? Qual foi os motivos que te levaram a isso? Qual que foram os ideais? Papai do céu, graças a Deus, sempre na minha vida, sempre bondoso e me dando oportunidades. Um dia eu estava dando aula para jornalismo. Lembro que um aluno na porta, professor, preciso falar com você. Peraí, tô terminando minha aula, eu já falo com você. Foi em 2012.
E aí terminou a aula ali, o intervalo, né, de uma disciplina para outra, talvez. Eu... Tudo bem, tudo bem. Pô, professor, você é da TV Diário, tal. Eu trabalho numa empresa que essa empresa é prestadora de serviço da Petrobras. E lá no contrato, na época da Petrobras, eles faziam a manutenção da tubulação. E que passa nas cidades, que vem... olha, São Paulo inteiro, Brasil inteiro, Osvat. Eu lembro até umas termologias dessa tubulação. E precisa de manutenção, e aí você tem essas terceirizadas. E aí eu lembro que assim, no contrato, eles eram obrigados, claro, a realizar o serviço. E para receber o contrato inteiro, eles eram obrigados a fornecer vídeos daquilo que estavam Sendo feito. sendo feito. E aí a própria empresa gravava e fotografava, que era a função desse ex-aluno meu. E ele precisava de alguém para montar. Ele falou, pô, o senhor é editor lá na TV Diário. Você não quer montar? Você não quer editar? Eu falei, ah, cara, tem muita coisa para fazer. Cara, vale a pena, pô. Sentamos, olhamos, vimos a questão até na época. Falei assim, poxa, vou fazer um para entender. Acabou fazendo 1, 2, 5, 7, 10. Mas para isso eu tive que abrir minha empresa, que eu nunca pensava em abrir minha empresa, porque eu tinha muita coisa para fazer. Eu dava aula na faculdade, dava aula de música, eu trabalhava na TV Diário, eu queria ficar em casa, queria curtir minha filha na época, né? Curtir a família. Então, mas eu comecei a avaliar, falei, opa. E aí eu lembro que eu tinha um amigo da própria TV, ele era contador, eu falei, pô, olha, preciso abrir uma empresa. Ele falou, abre uma MEI. Então lá em 2012 abriu a MEI, aí ele falou assim, olha, qual que é o nome da sua empresa? Eu, não, você precisa de um nome fantasia. WSM. WSM são as iniciais do meu nome. O Eberton de Souza Moraes. Aí olha lá na infância, quando eu tinha 11, lá naqueles meus 11, 12 anos, teve uma febre e o nome do meu irmão é Wellington de Souza Moraes. Ele é um WSM também. Então teve uma febre de boné bordado com as iniciais do nome. Eu lembro. E aí a gente brincava, olha, WSM a gente pode ter uma empresa juntos, né? E é legal você pegar o WSM e você inverter de ponta cabeça, continua a Mesma WSM. coisa. Assim, e aí me veio na memória. Falei, cara, põe WSM. Ele falou, você tem um logo? Não. Falei, cara, dá um jeito aí. Eu lembro que eu sentei, em 2 horas eu fiz esse logo. E fiz na correria, porque as pessoas perguntam, por que laranja? Não sei, porque eu gosto de verde. Envolvido com o meu time, é claro. É, palmeirense? Avante palestra. Opa, dá pra soltar uma aqui que Palmeiras não tem mundial? Eu vou assim, não tem mundial porque você não assistiu em 51 e nem... Mas assim... E aí acabei criando o logo naquela época e foi onde abriu a minha empresa pela oportunidade. Não que eu queria. E aí que vem a questão de você estar preparado para a oportunidade. Eu falo que Papai do Céu faz tudo certo, né? Não, ele é maravilhoso. Às vezes nós não entendemos os caminhos que ele traceja para nós, né? Sim. Mas porque não foi feito para entender, Não, né? ele sempre tem um plano, por mais que a gente não entenda. Exato. Eu tenho uma fala minha que eu falo bastante, que existe um ditado no mundo que fala que Deus escreve certo por linhas tortas. Eu falo assim que Deus escreve certo alinhando as linhas. Porque Exatamente. tudo que ele faz é perfeito. Ele não faz por linhas tortas. Eu penso igual. Assim. E aí, acabei criando minha empresa. Da minha empresa, eu comecei esse trabalho de edição. Aí, um outro momento importante da carreira, tá? Em 2015, aí já trabalhando muitos anos na TV, já dando aula. Então, um amigo meu, que era da TV Diário, ele foi pra Globo São Paulo. Então, o André Pécora. Abraço. Eu vou mandar esse link para ele assistir. O André Pécora, ele, assim, trabalhando no esporte espetacular e um cara gênio. E ama futebol. Ele é de Campinas.
Campinas tem 2 times. Eu vou perguntar, quais 2 times de Campinas? Eu não sei, eu não gosto de futebol, cara. Eu vou te falar. Se você falasse que você era São Paulino mesmo, se falasse que era cotidiano mesmo, porque eu não assisto, então eu sou isento. Mas eu vou falar alguns nomes das entrevistas que ocorreram que você já vai ouvir. Você já ouviu. Então, ele, de Campinas, lá tem 2 times. Ponte Preta e Guarani. Sim. E ele é pontepretano. Ele já havia escrito um livro da Ponte Preta em 2010, onde ele lançou. Então, ele e o China, que é o Stefan Campineiro, outro amigo também que a vida me deu. 2 pontepretanos, eles escreveram esse livro. E quando foi em 2013 para 14, pintou um projeto de escrever a bibliografia do maior jogador da história da Ponte Preta. O nome dele, o apelido dele é Mestre de Cá. Então, quem gosta de futebol, quem é de uma geração anterior à nossa, vai lembrar. viu de Cá jogar. De Cá ele jogou da década, vamos lá, meio da década de 50, vamos colocar assim, desculpa, meio da década de 60 até 85, 86. E aí ele começou a escrever a bibliografia do de Cá. E eu lembro que eu falava para ele, Pécora, já que você vai fazer a bibliografia, o que você faz? Geralmente, leva-se um gravador para as entrevistas, para depois ele transcrever o livro. Falei, não, compra uma câmera, essa câmera começa a fazer registro de vídeo. Depois você me manda e eu edito, a gente faz teasers para chamar para o livro. Isso qual era o ano? 2015 a gente começou o projeto. 2015. Da Ponte Preta. E aí começou a tomar uma proporção maior. Até que ele falou assim, vamos fazer um documentário junto com o livro? Falei, top. Então trouxe um outro amigo meu, que era editor, ele também já era editor do Esporte Espetacular, editor de imagem, né, que é o Thiago Palopoli. Então a gente ingressou nesse projeto de fazer, além dos registros pro livro, fazer um documentário. E aí a gente encabeçou esse projeto, então as gravações foram entre 15 e 16. Eu acho que foi isso. Isso, 15 e 16. E aí foi tomando uma proporção, eu acabei assumindo como diretor do documentário, eu, o André Pécora. Para você ter uma ideia, esse documentário, eu vou falar, quando ele pronto, ele foi exibido no cinema em Campinas. Que era de lá, né? Cara, 400 pessoas, 400 pontepretanos, foi uma das maiores emoções da minha vida, assim. E o pessoal aplaudindo, porque futebol é emoção. E é gratificante, né? E o de cá lá, o de cá vivenciando. Eu fui pra Campinas umas 15 vezes gravar. E eu não falo assim, não só gratificante contar a história de um personagem ícone, né, do time, mas você tendo a oportunidade de fazer toda aquela gravação, aquele documentário, sabe? E depois você vê a alegria daquelas pessoas que estão assistindo, que estão ali prestigiando. Aí é uma emoção. E aí, eu vou contar, assim, essa trajetória. Como eu disse, eu sou palmeirense, assim, mas não gosto, não é só o Palmeiras, eu gosto de futebol. Sim. Eu fui pro Rio de Janeiro, o André Pécora, o Stefan, o Mestre de Cá, eu lembro 2 filhos dele, nós entrevistamos. Por mais que você não goste de futebol, você já ouviu falar. Só do Rio de Janeiro. Zico. Sim. Carlos Alberto Torres, hoje falecido. Nós entrevistamos ele na sala de pôquer dele. Gerson Canhotinha de Ouro, da década de 70, que é de São Paulo Fluminense. Júnior, comentarista da Globo, lá na casa dele. O Miguel tá ali, né? Que o Miguel é o nosso... que tá aqui por trás ajudando nós. Ele gosta de futebol, só tá anotando ali, ó. Conheço. Não é não, Miguel? Outro que... Roberto Dinamite, maior jogador da história do Vasco, hoje falecido também. Então, aí, eu vou falar alguns nomes, tá? Do Palmeiras, Ademir da Guia, Leão, o Dudu que era... O Leão era técnico, não era? Não, era técnico, sim. Na época, na década de 70, era jogador. Na primeira e segunda academia, ele era o goleiro. Ah. E aí ele foi técnico de muitos times,
São Paulo, Palmeiras, Santos. Dos que você falou, eu só lembro do Leão e do Zico. Você conhece mais. Neto, Casagrande. Casagrande. Deixa eu ver aqui mais. Rivelino. Agora começou a falar nome conhecido. Rivelino, nós entrevistamos o Rivelino lá eu acho que era na quadra dele, ele tinha um clube de futebol, society, alguma coisa assim. Do São Paulo, deixa eu ver, Muricy Ramalho, então, Serginho Chulapa. Então, assim, grandes do Santos, não posso esquecer do Pepe, Edu, Clodoaldo. Então, grandes nomes de cada time. Vamos dizer que os maiores nomes da década de 70, 80, só não teve o Pelé, porque o Pelé estava nos Estados Unidos, mas o Pelé mandou um texto para enviar pro livro. Porque o de cá, ele jogou todos esses anos na Ponte Preta, mas ele também jogou 6, 7 meses no time do Santos de Pelé. Então, e assim, ele era um batedor de falta. Então, você pensa que na entrevista do Zico, o Zico fala: olha, eu me inspirava na geração anterior. E o de cá era uma pessoa que eu me inspirava para bater na bola. Poxa, você pensa o Zico falar isso do de cá. Você pensa o Gerson falar... Porque o de cá, eu lembro dos temas que abordamos, que o mestre de cá, camisa 10 da Ponte Preta, nunca foi para a seleção. E aí o Gerson, contundente do jeito que fala assim... Problema da seleção que não teve o de cá, não do de cá ir para a seleção. Então, e esse documentário tá em alguma plataforma online para o pessoal assistir? Aí depois ele foi exibido no cinema. Do cinema a gente participou de um festival na Consolação, que é lá na Rua Augusta, que era no Espaço Itaú, né? E depois foi exibido no Museu do Futebol. Hoje está no Museu do Futebol. Hoje, se eu não me engano, no site da Ponte Preta, você vê esse documentário do de cá. Aí no YouTube da WSM você vê o trailer que a gente fez, no próprio site da WSM a gente tem o trailer do de cá também. Então, você imagina a experiência... Já anota aí, Miguel, vou colocar no card aqui em cima do vídeo. Por favor, wsmproduções.com.br. Então, você pensa que, assim, a experiência que eu tive. Eu já tinha minha experiência de televisão, já tinha minha experiência ali na televisão de várias funções, e aí eu participei desse documentário. Então foi algo profissional, não só profissional como pessoal, que eu falo, assim, oportunidade única. Vou viver isso novamente? Eu acho que não sei. Não na mesma proporção. Até porque muitos, infelizmente, faleceram, que é o ciclo da vida, e ali a ideia era isso, era documentar a história. Então a gente conseguiu. E numa época que eu não tinha a estrutura que eu tinha hoje. Eu tinha uma câmerazinha, tinha uma iluminação, emprestava muita iluminação para gravar. Eu lembro que a iluminação era tudo com fio, então tudo cabo. Poxa, entrevistar o Zico, eu lembro que eu chegava desesperado, não tinha muita lente, não tinha uma estrutura. E fora também, né, que hoje a tecnologia melhorou demais, né? Aí quando eu concluiu isso, e isso eu dando aula de música, dando aula na faculdade, trabalhava na TV e o documentário, e claro, tinha que arrumar tempo para a família. Eu resolvi, aí veio um ex-aluno que trabalhava comigo e me convidou. Falou: cara, o trabalho que você fez é fantástico. Vamos aumentar a sua produtora de vídeo. E aí, isso é em que ano? No final de 2016. Ele era aluno de jornalismo, mas trabalhava comigo na TV Diário. Ele era cinegrafista da TV Diário. E aí ele falou assim, na colação de grau dele, eu fui o professor paraninfo do curso de jornalismo. E aí eu lembro, na pizzaria, tava os amigos ali e tal, os pais dele, ele falou: pô, vamos aumentar a sua produtora, deixa eu ser seu sócio. Daí, uma época que não tinha drone. O drone era muito caro. Eu lembro. Era em 2015, 16, eu acho que no mínimo uns 10 mil reais. Não que o drone hoje seja barato, né? O drone bom pra poder fazer vídeo e tudo mais, né? Mas ninguém tinha. Era uma época que poucos tinham. Principalmente focado para essa área de vídeo. Aí eu falei brincando para ele: compra um drone e aprenda a pilotar. E aí a gente vira sócio.
Quando foi em janeiro, ele me ligou, comprei o drone. Aí nós vamos voltar ao que eu falei, né? Oportunidade. Ele viu que o negócio era bom, né? Que poderia crescer muito. Ele já viu o trabalho que eu fazia, Exato. Porque assim, muitos poderiam falar assim, manda eu comprar um drone, vou ter que comprar, é caro, eu vou aprender não sei como fala, se é dirigir ou pilotar. Pilotar, pilotar, a gente né? piloto de drone. Pilotar. Poderia colocar vários empecilhos e falar, não, deixa isso pra lá. Mas não, eu falo, não, eu vou. E aí ele tinha uma câmera, na época era uma... Acreditou no sonho dele e no seu sonho, né? E eu vou falar, o Eliezer Prado, quanto ele foi importante na minha vida. Porque ele ali, eu falo, foi um empurrão, foi uma oportunidade, não sei. Mas ele me tirou da inércia de voltar a empreender. Porque eu tinha minha empresa desde 2012, mas eu estava vivenciando meus sonhos, estava fazendo ali, projetos pequenos, isso, né? até fazer alguma coisa, mas não expandia da forma que era. E eu falo que desde 2017, a WSM ela toma o formato que ela tem hoje em dia, que é uma produtora de vídeo. Então, ela já existia antes, já existia, mas não na proposta de uma produtora de vídeo. E aí a WSM, ela começa a criar corpo com mais profissionais. Então a gente começa a trazer cinegrafista, então roteirista. A gente sente a necessidade de aumentar a demanda para oferecer para os clientes. Mas nessa época, você ainda trabalhava na TV Diário. Trabalhava na TV Diário. E aí, qual momento você saiu da TV Diário e por qual motivo você falou assim, não, agora eu já, vamos dizer assim, entrou num platô de estabilidade, a empresa consegue me pagar e eu consigo sair, ou não, eu, assim, eu preciso me dedicar porque eu acredito que ainda ela não consegue me pagar, mas ele vai crescer, que eu vou ter mais tempo. Qual que foi essa metodologia, assim, no seu pensamento? De 17 a 2020, nós ficamos nesse formato. Eu saí da universidade, onde eu tinha mais tempo para a WSM, mas realmente, eu era CLT, o Eliezer CLT também na TV. Em determinado momento ele sai da TV Diário e vai para a Record. Então ele fica um tempo na TV Record de São José dos Campos. Então fazer, opa, vou abrir mercado. E eu trabalhando aqui, ele trabalhando lá. Eu nem sabia que tinha Record em São José dos Campos. Pensei que era só lá em São Paulo. Tem Record, tem SBT, tem a Vanguarda, que é a TV Globo de lá. Então, deixa eu ver se estou esquecendo mais alguém. Eu acho que, desculpa, mas eu acho que são essas. E determinado momento ele entra na Record e eu começo. Cara, eu trabalhava numa carga horária de 6 horas na TV Diário. Entrava às 7, saía 1. Então era a nossa... Era algo muito flexível, né? Porém, eu tinha o sábado e o domingo de plantão. E ele também. Aí você tinha que trabalhar o sábado e domingo o dia inteiro? Sábado, a gente trabalhava em sistema de plantão. Na verdade, a carga horária de um radialista é de segunda a sábado, 6 horas. Lá havia um combinado sindical onde nós trabalhávamos plantão sim, plantão não, 12 horas. Ou domingo a cada 3. Um domingo a cada 3. Entendi. Eu acho que eu era a cada 2. Graças a Deus, eu esqueci como é o sistema de plantão. E aí, o que aconteceu? Nesse tempo, eu falei, poxa, a demanda está aparecendo, clientes estão aparecendo. Então a gente precisa dessa dedicação. E eu comecei, Lucas, a pensar num plano para sair da TV Diário. Falava para ele, eu preciso sair, preciso. Mas... Isso era? 2019 para 20. Para 20. Mas o que aconteceu? Eu tinha uma bolsa que a TV Diário dava por uma escola particular que minha filha estava. E essa bolsa era considerável. Terceiro ano, quase R$2.000 a mais, entendeu? De bolsa. Então, eu pensava o seguinte, eu vou esperar minha filha concluir os estudos dela. Deus quiser, glória a Deus, ela vai entrar numa estadual federal e eu saio da TV Diário. E foi o que aconteceu. Ela passou em 3 federais e acabou escolhendo hoje ela engenharia em ciência, focado a tecnologia, faz na UFABC. Ela saiu, eu falei assim, vou escolher uma data para sair da TV Diário. Tem meu desligamento. 2020. Escolhi sexta de carnaval de 2020. Logo entrou a pandemia.
15 dias depois veio a pandemia. Rapaz. E a próxima pergunta realmente é pra você ver como as coisas vão indo, né? Era pra saber, né, como você avalia o impacto da pandemia do Covid-19 no seu negócio e no seu setor. Você pensa que aí eu penso pelos dois lados. Se eu tivesse ficado um pouco mais, eu não tinha saído da TV Diário. Não. Porque eu saí agora, plena pandemia, não vou sair. Não, mas eu saí, já tinha saído. Saí. Não tava naqueles 30 dias ali, não, pra falar assim, não, revoga, Posso voltar? rasga meu aviso aí, por favor. E aí, assim, eu lembro que eu saí e a primeira coisa que aí eu encontrei, aí eu comecei a prospecção, porque você pensa, novo no mercado no sentido de querer que a empresa mantém, né, o salário, mantém a própria empresa, e eu fazendo reuniões, prospecções para todo lado, até que eu fui na Consultinal com o Everton Everton Lima, Sim, consultor de Mogi, né? consultor de Mogi, tive uma reunião com ele, ele falou assim, você conhece o Beni? Eu falei assim, cara, já ouvi falar, mas eu nunca fui porque eu trabalhava de manhã. Ele falou, você quer ir numa reunião? Eu falei assim, eu quero. E eu vim, antes da pandemia, em Suzano, na reunião do grupo dele em Suzano, que é o Beni Padrão, fui eu e meu irmão. Ele não tá mais no padrão, né? Não, ele saiu. Hoje ele não faz Não faz mais parte do BNI, né? Hoje ele faz parte do Bunkyo Empresarial, inclusive eu faço parte lá também, ele faz isso comigo. Falo, meu padrinho do BNI. Então fui, de verdade, eu fiquei encantado com o BNI. Fiquei encantado com a organização. Fiquei encantado com os profissionais que ali estavam. E antes da pandemia, tá? Eu falei assim, quero entrar. Quero entrar. Como que faz? Quero entrar e vou entrar. Mas acabou acontecendo que a equipe de Itaquá, que estava em formação, me convidou também para uma reunião. E eu fui e eu fiquei entre o BNI Padrão e o Itaquá. Eu pensava, né? Ó a cabeça. Poxa, Itaquá, já tenho alguns clientes, indústrias. Os meus clientes são indústrias. Fazia parte dos dois, pô. É que não pode, né? Ah, não pode? Não, eu pensei que podia. Então, você pode ter a cadeira, a não ser que você coloque uma outra pessoa lá. Mais o meu sócio morando em São José, então... E outra, era um investimento alto para entrar, né? Então, até eu hoje, sabia né? se ia dar certo. Até hoje não é muito barato, né? É que o retorno vale a pena. Olha eu fazendo propaganda pro BNI. O retorno vale a pena. Então, eu entrei... Só não querendo te cortar, mas o BNI, para mim, ele só tem um problema. Acordar cedo. Pai do céu. Cara, você tem que acordar 5h30. E eu falo, né? A reunião que eu fui do BNI foi em Suzano. Tava... Padrão. No padrão. Tava... A menina que tava lá na cadeira era a loirinha, eu esqueci o nome. Que trabalha com você? Fabiane, de cabelo enroladinho. Isso. Né? E ela puxou o couro ali, né? Vamos lá. E até usou a música do Queen, né? Isso, e vamos, e pá. Eu falei, mulher do céu, onde tá essa energia, pelo amor de Deus? Ô, não dá, mano. É que assim... É, mas uma energia contagiante. Mas, pelo amor de Deus. E olha que ali o BNI Padrão, ele é semi-presencial. Ou seja, é um presencial e o outro online. E os outros três online. Não que isso facilita, não. Você tem que acordar cedo do mesmo jeito. Mas você não pode faltar, você tem um horário. Mas o presencial é complicado. Só para arrumar essa franja sua aí vai demorar para chegar. Rapaz, você acredita que nem cabelo pente. Eu passo a mão assim, ó, tá pronto. E aí, assim, ali aconteceu que eu fiquei entre um e o outro e eu acabei encontrando um parceiro de negócios que era o Rafael, da agência MOC, que é a agência de publicidade que estava no BNI Padrão. E ele, assim, é uma referência de agência de publicidade, sim. não só em Mogi, como no Alto Tietê. E eu, poxa, me deu... Para mim, ser um parceiro de negócio naquele momento seria algo fantástico. E eu vi ele no BNI Padrão, dele falou, vamos fazer uma reunião, deixa eu entender um pouco da sua empresa. Isso antes de eu entrar no BNI. Aí eu fui lá na MOC, né, que fica ali na Avenida Ipiranga, em Mogi, fiz uma reunião com ele, falei da WCM, ele entendeu um pouco do meu serviço, eu entendi um pouco. Aí ele falou assim, você está pensando em entrar no BNI? Eu falei, só tô na dúvida se eu entro no Padrão ou se eu vou para Itaquá.
Aí ele falou assim pra mim, se você entrar no BNI de Itaquá, eu não te passo uma referência, não passo uma indicação de negócio. Eita! Aí eu entrei no BNI Padrão. O de Itaquá fechou também, né? Fechou. E aí eu fiquei 3 anos no BNI Padrão. Eu, como na membro, cadeira na mesmo. cadeira, ali pra pandemia. Vou te responder sobre a pandemia. Foi fantástico. Fantástico que no momento onde todos estavam fechados... As pessoas precisavam se mostrar, né? E como que elas vão se mostrar? Na gravação de vídeo. Não, e mais do que isso, porque primeiro que eu tinha possibilidade de reunião, lá tinha 35 membros, eram 35 pessoas que eu tava explicando, falando o meu negócio. Um tete a tete, né? Tava mostrando, e aí eles começaram a trazer demanda sobre isso que você disse, sobre a possibilidade de aparecer. Fechou na pandemia? Fechou, mas todo mundo? Não. Não. Tem indústria que não fechou. Eu não fechei. Tem Nem um dia. supermercado que vendeu mais. Sim. Foi ali onde eu consegui o meu primeiro contrato dentro do BNI, grande contrato com o Veran, onde eu gravei mais de 60 vídeos com o Veran. E gravo até hoje o Veran, supermercado. Veran, para quem não sabe, é uma rede supermercadista aqui na nossa região que é grande. Tem 14 lojas. Foi ali que eu também comecei a fazer as lives do Shibata. E eu faço as lives do Shibata. Então, tá vendo? São clientes que surgiram em pandemia. Fiz muito vídeo de clínicas, fiz vídeo de indústrias. Então, assim, a pandemia, porque as pessoas... Se existe alguma coisa boa na pandemia, foi a evolução tecnológica. Muito. Foi a questão do utilizar as redes sociais. Sim. Na época, eu li uma reportagem, não vou lembrar em qual canal de notícia, né? Mas que os bancos se digitalizaram 10 anos em 6 meses. Exatamente. Então, o trabalho de web, tá, de vídeo na web, foi necessário. Então, onde muitas empresas começaram a buscar vídeos. Não só vídeos caseiros após o celular, porque com o advento do celular todo mundo faz e tem que fazer mesmo, mas como vídeos profissionais. Institucionais mesmo, né? Para saber como que é a empresa. E aí, hoje eu possuo clientes que não só com os vídeos institucionais, mas começaram a entender a importância de vídeos focados em produtos, mostrar a expertise do seu produto no YouTube. Então, tenho contratos com indústrias, eu tenho vídeos mensais para explicar o seu produto, de tanto que o mercado se abriu. Se abriu para a indústria, muito da indústria está buscando. Hoje eu tenho 4 ou 5 indústrias que trabalham vídeos nesse formato e foi pós-pandemia, Lucas. Mas nós vemos que houve uma transformação digital até mesmo nas próprias redes sociais, né? Sim. Antes era muito igual a forma do Twitter, que era muito por escrita. Depois o Instagram veio junto com o Facebook, imagem com escrita. E agora você pode ver que a maioria é vídeo, né? Então é TikTok e os Reels, tanto do Instagram. O Google, vendo isso, colocou os Shots, né? Que fala, acho que no YouTube. Isso, que são tudo vídeos curtinhos, porque as pessoas gostam de consumir e assim, elas querem entender. Até vendo essa transformação digital, né? Muito se falava da live shopping no Brasil. Ainda não é uma coisa que emplacou com todas as empresas, né? Mas as que fazem dá certo. E na Ásia, né? Tinha um aplicativo igual do TikTok, que você entra e ali as pessoas estão fazendo live ou vídeos mostrando o que é o produto e a pessoa acaba comprando. Então é uma plataforma só disso. E aí o Mercado Livre vendo isso, agora tem o Mercado Clips, né, onde você grava um vídeo do seu produto, você sobe na plataforma e ela funciona como se fosse um TikTok, só que no formato de Reels ali para mostrar a funcionalidade, o que é o produto e tudo mais. E aí nós vamos vendo uma transformação gigantesca na parte de audiovisual, né? É o que eu coloco. Assim, são pesquisas, principalmente de 2022, 21, 22, que permeia o mercado. 85% das grandes empresas trabalham com vídeo marketing. Porque, claro, como estratégia, você me apontou estratégia de vídeos curtos para Instagram, para Facebook, os shorts, mas todos são primordiais esse trabalho. É primordial o trabalho então, no story, você fazendo mesmo com o seu celular, mostrando, mas eles vão levar a um vídeo mais completo, ao vídeo do especialista, que está onde? No YouTube. Hoje o YouTube, assim, o acesso, a potência, porque ele é uma plataforma de vídeo. Então,
Aqueles que vêm. E aí veio o meu mercado assim. Hoje eu monto um vídeo maior, trabalho um vídeo de, onde eu vou apresentar o produto de uma forma, a aplicação, os seus diferenciais, um vídeo de 3 a 5 minutos. E aí, a partir disso, eu tiro teaser, ou shorts, ou cortes, para enviar para as redes sociais, que é o Instagram, o Facebook, o shorts próprio que você disse do YouTube. Por quê? Para chamar para o vídeo maior. Porque quem consome Instagram não vai assistir um vídeo de 5 minutos. Mas, de verdade, se você tem interesse Sim. em algum assunto, seja o que for, seja da Qualquer sua coisa. área, você tiver interesse, você vai assistir um vídeo de 3, 5, 15, 30 minutos, 1 hora no YouTube, se for do teu interesse. E é isso que o mercado ele busca. Ficou fácil agora também, né? Porque aí você põe lá a velocidade, você aumenta para 1.5 ou 2, né? Se você demorasse 1 hora para assistir, você assiste em 30 minutos, né? Eu acho que até é a questão do conhecimento, Sim. porque o conhecimento, quando você quer obter o conhecimento, você vai utilizar das ferramentas para esse conhecimento. Né? Então, eu falo isso muito porque eu voltei com o podcast, né? Agora, era um projeto que eu estava ano passado, aconteceu alguns problemas, tive que dar uma parada e voltei nesse mês. E aí eu fui atrás, né, de como que poderia ser feito. Então ainda estamos fazendo isolação da sala, né? Pode ser que tenha algum ruído aí que vai aparecer no vídeo, peço desculpas. Normal. Né? E aí eu fui ver aquelas câmeras da ZPT, né, que é da New Video. Sim. Fenomenal aquelas câmeras. Zoom, Aí eu fui ver, movimentação. aí eu falei, tá um pouco fora do orçamento, né? Uma mais simples 3 e a mais top 10, né? Ali pelo negócio, eu falei, não. E aí procurando, por que eu tô falando isso? Na forma de assistir os vídeos, né? Eu fui atrás, e encontramos aqui 2 webcams, tá sendo gravado por 2 webcams, da Logitech 920S, né, Miguel? Que teve várias e várias qualificações positivas. O microfone nosso, né? Eu pensava que tinha que ser um microfone condensador, aí foi explicado que não, condensador, se o ambiente não tiver muito silencioso, não é legal. Então, um microfone dinâmico é melhor. Sim. E aí, pesquisando o melhor custo-benefício, né? Achamos o da Fifine, que tá atendendo a nós muito bacana, né? Então, mas assistindo vídeos de 10, 15 minutos, é isso que eu tô entendendo. Qual é o propósito de gravar o vídeo? Quanto tempo que vai dar a nossa conversa? Vai dar 1 hora e 10, mais ou menos. Qual é o propósito? Gravar um vídeo de 1 hora se ninguém vai assistir? Sim. Então, existe mercado. Então, as pessoas que se interessam por conteúdos igual ao seu, as pessoas vão assistir. Sim. Então, é isso que hoje o mercado do video marketing ele procura. Vídeo especialistas, vídeo com informação e com qualidade. Porque se você investe num microfone melhor, se você tem uma luz boa, se você tem toda a questão de captação de áudio excelente, é justamente para ter um vídeo de qualidade. Sim. Melhor, é para ter um vídeo profissional. E é isso que hoje a produtora de vídeo, volta a dizer, Lucas, hoje a Valentina Brinquedos, ela faz vídeos de celular. Tem que fazer. É para isso que você tem um story no Instagram. É para isso que você tem os shorts. É para isso onde você vai humanizar. Mas aquilo que for profissional é uma produtora de vídeo. E aí eu vou vender o peixe da minha produtora. É onde eu tenho locutores. É onde eu tenho um produtor que sabe colher as informações, captar informações, sabe trazer essas informações e transformar para o audiovisual. Eu tenho roteiristas especializados em vídeo. Hoje a sua equipe, ela tá em quantas pessoas? É que assim, diretamente ou indiretamente? Hoje vou falar para você. Diretamente nós somos em 8 pessoas. Indiretamente, então, por exemplo, esse final de semana eu fui gravar um cliente que eu precisava, como era um dia de sol, e ultimamente nessa semana o que menos tem é sol, vem chovendo, então a gente precisava gravar rápido. Então aí eu vou com 2 cinegrafistas, auxiliar, dronista, produtor, isso para uma externa. Aí vem a questão da edição, vem a questão da finalização, vem o locutor, tem o roteirista, entendeu? Então é muito da demanda de cada cliente. Você tem cliente que... Qual é o tamanho da sua área construída?
Vai dar mais ou menos uns 6 mil, 7 mil metros quadrados, Para mais você ou gravar menos. 7 mil metros quadrados, todas as etapas, ou você precisa de 2 dias, ou em um dia, 2 cinegrafistas. Tem empresas que são menores. Você vai gravar, por exemplo, um comércio, um dia é o suficiente. Tem vídeos que o próprio dono, o Lucas, como fala bem, o próprio Lucas, como é o apresentador, ele mesmo consegue contar da sua empresa. Então, automaticamente, o produtor faz as perguntas, no caso, pro dono, proprietário ou alguém que represente a empresa, ele responde. Tem indústria que não é assim. Eu preciso de um apresentador, eu preciso de um locutor. Automaticamente, eu preciso, então, roteirista. Esse roteirista, ele vai escrever, vai pegar todas as informações passadas pelo cliente, seja indústria, seja comércio, vai pegar essas informações, transformar num roteiro audiovisual para depois o locutor gravar. E aí o locutor masculino, feminino, voz de 35 a 45 anos, ou voz de criança, ou voz... E aí a gente vai personalizar a partir da sua demanda. E olhando isso, né, como que você enxerga as mudanças tecnológicas do seu mercado de áudio e vídeo? Nós falamos que, acho que a pandemia também fez as empresas correrem atrás de fazer produtos melhores. Até mesmo por questão de sistema de podcast e tudo mais, né? Elas se modificaram muito, né? Eu vou falar, eu posso, até como professor da área, eu posso dizer que assim, o mercado tecnológico, ele se transforma a cada ano. Se você pegar na época de 2000, a gente está falando de 95 não está tão longe. Não. Você parar para contar sobre outros meios. Então, a transformação da internet ali de 2000 para hoje é absurda. A pandemia acelerou muito. Nós estamos falando, tudo bem, nem todo lugar chegou ao 5G, mas eu lembro que em 2015 não tinha nem o 3G. Todo mundo que tinha o celular e recebia um link do YouTube falava assim: opa, não vou gastar meu pacote de dados. Esperar para assistir em casa. Ou esperar para assistir em casa. Lembra disso? Lembro. Então, o mercado do Instagram era foto. Hoje a gente acabou de falar questão de vídeo. O YouTube, ele armazena, assim, vídeos em 4K. E, poxa, é até um absurdo. A gente assiste no celular, mas tem a possibilidade de você colocar a TV e ver a qualidade extrema disso. Você tem lives que são transmitidas e, assim, uma qualidade absurda, como se fosse uma emissora de televisão. Estou falando sem falar a questão de captação. Hoje o seu celular, ele capta melhor do que muita câmera da década de 90. Sim. A gente fala que hoje o celular, o que ele menos é um telefone. Então, a tecnologia nessa área, ela é absurda. Teve sim, uma transformação muito grande, aí é até uma questão mais técnica que eu nem vou entrar muito, é a questão das câmeras DSLRs que começaram a gravar vídeo na época. Então, a mudança de lente, então ela começou a substituir câmeras que eram fixas, que eram maiores, as câmeras de emissora de televisão, aquelas gigantes, que custavam 20 mil, 30 mil dólares. Hoje não é que você tem o mesmo resultado, mas hoje com uma DSLR, ela grava numa qualidade, e aí é o principal, ela tem uma lente adequada para cada momento. Os iPhones não tem 3 câmeras, porque uma é grande angular, o outro é para buscar e o outro é tele. Então assim, é isso. Hoje você busca essa qualidade focada na questão de tecnologia, em captação, em áudio, em iluminação. Até comentei e falei assim, poxa, antigamente a gente levava uma luz, você tinha que procurar a C energia. Energia, hoje em dia não. Tem as baterias, né? Tudo na bateria, tudo no LED, a luz. Nem precisa falar. Eu falo isso né, fazendo um comentário em cima do seu de avanço tecnológico. As câmeras que eu falei pra você da ZPT, acho que é ZPT que fala, né? Da New Vid, se eu não me engano, que custa ali a base de 10, 13 mil reais. Foi gravado o carnaval com elas, né? Tem algumas partes que a própria TV Globo tá usando esse tipo de câmera, né? Que é muito mais fácil, né? Então é uma mesa controle, tá ali, você coloca os seus ângulos, só vai mudando e vai analisando, né? Antigamente o Globocop, ele subia com o cinegrafista.
Hoje em dia? Hoje em dia eles têm as câmeras fixas e mais do que isso, câmera de segurança que entra nos jornais. Cara, qualquer jornal tem câmera de segurança, por quê? Pela qualidade. Eu lembro um tempo atrás, já tem um tempo já, tem uns 4 anos mais ou menos, na 25, os caras vão fazer uma operação dentro do Shopping 25. E, cara, o Shopping 25 de Março, ele tem saída pra tudo qualquer lugar que você não imagina a saída. O que os policiais fez? Subiu 4, 5 drones, né? E aí começou a invadir, tava vendo onde a pessoa tava começando a sair pra poder... E aí começava a mandar as equipes e tal, mas por conta do drone. Hoje tá muito mais fácil, né? Até busca, operação, é tudo drone. Eu ia falar sobre drone, você falou sobre drone, mas não dessa parte de drone focado pra questão policial, mas focado pra questão de produção de vídeo. Poxa, tem uma indústria aqui em Poá. Eu queria uma imagem aérea. Um helicóptero para você alugar era entre R$7.000 e R$13.000, dependendo ao horário de voo. Então você precisa contratar um helicóptero, ele vinha, ele tinha 30 minutos aqui para sobrevoar a área e voltar. Hoje com drone, aí a questão do drone utilizado numa produtora. O drone, claro, qual que é o papel do drone? De voar e fazer imagens aéreas. Que todo drone faz, o helicóptero faz também. Mas o drone para uma produtora, ele é além de imagens aéreas. Ele faz a imagem cinematográfica. O que é a imagem cinematográfica? Ele consegue chegar próximo, ele acompanha o processo. Consegue uma empilhadeira, ele está próximo à empilhadeira. Dá zoom, ele consegue fazer o giro. Então a gente começa a utilizar um instrumento que é muito mais barato comparado a um aluguel de um helicóptero, e você faz voo para todos os lados. Claro, tirando a corrida, a gente grava corrida de rua. Inclusive, esse domingo nós vamos fazer uma corrida em São José, da HL Eventos, lá no shopping de São José, Shopping Colinas. Cara, é drone atrás e lá vai ser o duo, que eles chamam, né? Que é corrida mais bicicleta. Pô, você põe o drone do lado da bicicleta ali, ó. Vai embora. E a imagem é linda. É uma imagem que antes, para produzir, pensa a complexidade. Você precisava de um carro com um camate, que é um braço como uma grua, com uma câmera que se move com um operador, com risco de... Você tinha pelo menos quase R$100.000 em cima de um carro. E tinha um risco de atrapalhar o corredor, né? Então, hoje o drone, ele consegue trazer isso. Claro, para quem é dronista aí, sabe as dificuldades então, de se voar, mas é uma possibilidade de imagem que você não tinha. E aí começa a trazer essa visão, essa nova visão, que é o avanço tecnológico que nós estamos vivenciando. Cara, o papo tá ótimo, tá maravilhoso. Eu poderia ficar aqui 2, 3 horas, mas já até deu uma estouradinha aqui. Vou te fazer 2 perguntas e aí você faz um bate-bola rapidão. Por favor. Tá bom? Quais são os seus... peraí, deixa eu ver uma aqui. Quais são as melhores dicas que você daria para as empresas que querem apostar em vídeos e se destacar na rede social? Eu acho que primeiro, sendo bem conciso, tá? É importante todo mundo ter o seu departamento de marketing. Se você não tem um departamento de marketing, você tenha uma agência que te auxilie. E aí, em parceria, porque o vídeo, ele não é o principal. Ele faz parte de um projeto. Então, você precisa ter uma logomarca, você precisa ter um trabalho de informação, tanto de endomarketing interno quanto externo, para falar com os clientes, o público-alvo. E aí o vídeo entra nisso. Aí por trás, né, a equipe de marketing social media, o gerador de tráfego. Porque não adianta você ter um vídeo como era antigamente. Antigamente você tinha o vídeo, colocava na entrada da empresa, casava com esse vídeo e ficava 5 anos com o mesmo vídeo. Não. Hoje não é só o vídeo institucional, é você utilizar a ferramenta de vídeo para mostrar os seus principais produtos e serviços. Por quê? Quem passa aqui na frente da sua indústria, da sua empresa, ele só vê o seu logo. Ele não enxerga a sua especialização quanto profissionais, ele não enxerga a sua automação e tecnologia que você tem, a expertise que você tem. Então o vídeo, ele te dá esse poder de mostrar em detalhes os diferenciais que você tem dentro da sua empresa. Bacana, bacana. E agora, para encerrar, que mensagem você gostaria de deixar para os nossos ouvintes que sonham em ter seu próprio negócio?
Olha, eu falo para você, ser empreendedor é algo. A gente falou de oportunidades, né? Eu acho que a palavra do podcast foram as oportunidades. Mas sempre buscar uma preparação, sempre estar preparado para as oportunidades. E eu falo, não desista, seja, vou usar o BNI, seja acordando cedo ou seja dormindo tarde, seja buscando parceiros, network e buscando sempre a especialização daquilo que você faz, independente do que você faça. Então, o dia a dia é uma luta, você correr atrás dos seus sonhos, mas fazer de forma honesta, porque eu falo, Deus, ele vem na nossa vida, ele tem planos pra gente, e eu acredito muito nisso, que a gente trabalhando, aquela velha, ao acordar cedo, né? Então, buscar e correr atrás daquilo dos seus sonhos, daquilo que precisa, e o dia a dia ele vai trazer isso, networking, pessoas novas, serviços novos, e aí, claro, que Deus nos dê saúde para cada vez mais a gente buscar negócio e trabalhar feliz, né? É isso aí. Eu acho que o que resume tudo isso realmente, né, é uma boa comunicação com o network. Não está escrito na Bíblia, mas todo mundo fala que está escrito, mas não está, né? Mas existe um dito popular que fala, né? Diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Né? Exatamente. Não que não tem que andar com pessoas que não são bem-sucedidas, não é isso. Mas quando você trilha o seu caminho com pessoas que têm as mesmas ideias, os mesmos ideais, né? Vamos dizer assim, que a energia da outra pessoa acaba contaminando você. Contagiando, né? Contagiando, né? Da mesma forma que você ficar do lado de pessoas depressivas, que não têm sonhos e tudo mais, isso vai acabar te trazendo para isso. Então, eu acho que o primordial é faça muito network de qualidade, igual você falou. Você tem que ir no BNI, você tem que ir no Bunkyo, numa associação comercial da sua cidade. Vai, né? Sim, busque, né? E busque. E a segunda realmente é isso, é oportunidade. Eu né? vejo. Vai atrás de oportunidades, que é o que nós precisamos. A rede social ampliou muito isso. Sim. O mercado de marketing, indo para a minha área, aumentou, potencializou muito isso. Então, tendo a oportunidade, a pandemia, quem buscou as oportunidades, cresceu. Então, é difícil? É fácil? Não. Dá para todo dia, bagunçando você, dá para todo dia dormir até 10 horas? Não dá. Não dá. Às vezes tem que acordar 5h30, 5 horas. Mas é isso. Mas já acordei muito cedo. Claro que sim. Eu brinco com você, mas eu sei. Eu sei que você acordou muito cedo, que eu já ouvi a sua história. Mas é isso. É correr atrás, se especializar, se capacitar. Exato. Porque quando a oportunidade abrir, você está preparado. É isso aí. Pessoal, mais um episódio do TopoCast na área, né? Foi maravilhoso. Eu poderia ficar aqui, cara, falando umas 2, 3 horas aí, porque é assunto de qualidade, eu gosto disso, eu gosto de entender, eu fico fascinado por isso, né? E o nosso amigo, o Web, né? De regente de fanfarra, a diretor de imagem, né? Da TV Diário, para agora diretor executivo da WSM. Posso dizer que é uma das melhores empresas visuais do nosso Brasil, audiovisuais do nosso Brasil, né? Tivemos a honra aí de ser prestigiado por vocês na nossa festa Dia das Crianças. Fez uma gravação, uma imagem maravilhosa. Quero agradecer você e toda a sua equipe por ter registrado esse momento para nós. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, @TopoCast. Segue nós no nosso canal do YouTube também, ative o sininho para as notificações. E já vai seguindo também a WSN Produções, que lá ele fala não somente de como gerar conteúdo, né? Exatamente. Como mostra também os conteúdos gerados. Beleza, pessoal? Por hoje é só. Até mais. Fica com Deus.